Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unitá 360, o canal do setor moveleiro que traz as notícias e tendências que importam para o seu negócio. Se você ainda não se inscreveu no canal, já faz isso agora, já aperta o botão, ativa o sininho e você não perde nenhum episódio. A gente publica aqui toda semana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos e o que ele está fazendo com as exportações de imóveis brasileiros. Também vamos apresentar 5 marcas de planejados de alto padrão que provavelmente você ainda não conhece, mas que eu fortemente recomendo. Falaremos também sobre o lojista regional que pode perder das grandes redes e onde que ele consegue vencer. Já no e-commerce, a gente mergulha no Mercado Livre, o que está vendendo de verdade no setor casa e decoração em 2026. E claro, nossa clássica dica de ouro. Cara, o episódio de hoje tá cheio, hein? Bora, 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 bora! Assunto em voga, hein? Bombando no momento. Vamos falar sobre tarifaço dos Estados Unidos? Vamos lá, hein? É um assunto que está acontecendo agora, em tempo real, no setor moveleiro brasileiro e que afeta diretamente a indústria. Durante muitos anos, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações de imóveis do Brasil. Em 2024, eles respondiam por quase 28% de tudo que a gente exportava no setor. Era o mercado número 1 e com folga. Mas aí veio o tarifaço e a partir de 2025 o governo americano foi impondo sobre taxas sobre produtos brasileiros em etapas, e os móveis foram atingidos. O resultado foi direto. Em 2025, a participação dos Estados Unidos nas exportações caiu para pouco mais de 22%. E no acumulado de janeiro a maio deste ano, já está em 16,5%, quase metade do que era 2 anos atrás. Só que o setor não ficou parado esperando. A indústria foi buscar outros mercados. E quem apareceu? América Latina. Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Paraguai. Esses países foram absorvendo o que os Estados Unidos deixaram de comprar. A América Latina foi de 53% das exportações em 2024 para 64,5%. E tem um dado que ilustra bem o tamanho dessa virada. Uruguai e Argentina juntos já compram mais móveis brasileiros do que os Estados Unidos sozinhos. São 74 milhões de dólares contra 54 milhões entre janeiro e maio de 2026. O Rio Grande do Sul, que é o maior polo exportador do país, funciona como um termômetro do que pode se tornar tendência nacional. Lá, os Estados Unidos já caíram para a 6ª posição entre os destinos. A América Latina responde por 82% das exportações gaúchas. É uma virada bem concreta. E por que esses países latino-americanos cresceram tanto? A explicação é muito simples. Nenhum deles tem produção de imóveis em escala relevante. Todos ficam perto, geograficamente, do Brasil. E a logística é muito eficiente devido a isso. Já havia um relacionamento histórico, especialmente pela Móvel Sul, Feira de Bento Gonçalves, que conecta o setor com compradores da região há anos. Quando a demanda americana recuou, esse relacionamento virou um negócio mais rápido. A pergunta que fica é: isso é definitivo? Bom, provavelmente não, né? Os Estados Unidos ainda são o maior mercado consumidor do mundo e as indústrias brasileiras não estão de costas para eles. Estão esperando uma renegociação tarifária. Mas enquanto isso não vem, o mapa mudou e quem se adaptou rápido está saindo na frente. Vamos conversar sobre o varejo agora. E eu quero falar sobre uma tensão que o lojista de MDF e ferragem sente na pele todo dia. Como competir no mercado onde as grandes redes têm décadas de história, centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, programa de fidelidade, cashback e equipe de milhares de pessoas? A resposta curta é: não competem no mesmo campo. Mas vamos explicar um pouquinho melhor essa nossa ideia. O que as grandes redes fazem bem? Escala, volume de estoque, variedade de produtos, preço negociado com o fabricante, presença em múltiplos canais, loja física, e-commerce, app, WhatsApp, o Omnichannel como a gente conhece. Elas investem em ecossistema. O marceneiro não compra só chapa. Ele acumula ponto, tem cashback, tem crédito, consegue fazer em 12 vezes, crédito na plataforma para retirar depois, enfim, uma infinidade de serviços. São operações estruturadas que o lojista regional dificilmente consegue replicar em termos de volume e desconto puro. Mas tem uma coisa que a grande rede não consegue entregar e que o lojista regional tem de sobra: relacionamento. O marceneiro que compra na loja de bairro conhece o dono pelo nome. Quando ele liga cedo porque esqueceu uma ferragem e o serviço é de manhã, alguém atende esse telefone. Quando ele está com dúvida sobre qual corrediça ele precisa usar num projeto específico, alguém que ele conhece e que ele confia consegue resolver esse problema para ele. Quando ele precisa de um prazo porque o cliente atrasou, porque ele esqueceu, ele sabe que vai acontecer. Quando ele esquece um pagamento, ele sabe que ele consegue um prazo melhor. E às vezes essa conversa humana é a única possibilidade e é a grande solução. Isso não é um detalhe. Isso é o que faz a diferença e faz o marceneiro voltar na sua loja. Mas só ter boa relação não basta, não é suficiente. O lojista regional que quer crescer precisa aprender algumas coisas com as grandes marcas. Ter estoque organizado, comunicar as novidades de produto via as redes sociais, entender as tendências dos padrões,
das ferragens, dos MDFs, para poder orientar o cliente com bastante certeza. Não é só vender o que tem em cima da prateleira. E aqui entra um ponto que a gente da Unitar vê muito no trabalho com lojistas. O que diferencia a loja que cresce da que fica estagnada é justamente essa capacidade de ser consultiva, de ajudar o marceneiro a escolher melhor. Não é só vender mais rápido. Quando a loja vira referência técnica para o marceneiro, a fidelidade é outra. A grande rede tem escala, o lojista regional tem profundidade. E profundidade, quando bem aproveitada, fideliza mais do que qualquer programa de ponto. E vamos falar sobre marcenaria, vamos falar especialmente sobre marcenaria de altíssimo padrão. Eu quero apresentar algumas marcas que profissionais do setor deveriam conhecer e que na maioria das vezes não conhecem. A gente aqui fala muito sobre Delano, Ornari, Kitchens, não só aqui, né, no cotidiano. São marcas que aparecem em todo shopping de alto padrão, em toda revista de arquitetura, em toda mostra de arquitetura. Mas existe um Brasil moveleiro de luxo que funciona nos bastidores, com fábricas estruturadas, modernas, showrooms grandes, lindos, tecnologia de ponta. E hoje eu quero mostrar 5 destas marcas. Vou começar com a ID Móveis, fundada em 1989 aqui em São Paulo. Hoje já está na segunda geração. O que chama atenção é o caminho que ela fez. Começou com marcenaria, virou indústria, investiu em software, em máquinas e em capacitação. E hoje é considerado uma das maiores do segmento de alto padrão customizado do Brasil. Gente, eles têm um showroom com mais de 1.000 metros quadrados aqui em Alphaville, que muita gente do setor ainda não conhece. A segunda marca que eu quero apresentar é a Oliver, lá de Indaiatuba, interior de São Paulo. São mais de 30 anos no mercado de luxo, com um diferencial pouco comum no Brasil. Móveis com nanotecnologia aplicada no acabamento, que garante resistência a arranhões e manchas. Eles já têm presença, inclusive, nos Estados Unidos, lá na Flórida. A terceira é a Fabrícios de Jundiaí. Combinam produção artesanal com tecnologia industrial. Eles têm certificação FSC de manejo responsável de madeira. E o foco é na exclusividade. Cada projeto é tratado como único, do projeto à instalação. A quarta marca que eu quero trazer aqui é Marel Design Mobile. É a marca mais antiga do grupo. Mais de 53 anos no mercado, faz parte do grupo MSA. Produz com tecnologia alemã. Tem referência de design italiano e está presente em 14 estados brasileiros, além da Flórida. É uma operação robusta, com uma fábrica de 40.000 metros quadrados e, mesmo assim, pouquíssimas pessoas fora do setor sabem o nome. E a Marel, ela fica lá no Paraná, em Francisco Beltrão. E a quinta, eu gosto especialmente de contar porque é uma história boa. A Farm Home, lá de Gramado, na Serra Gaúcha, ela foi fundada em 1992 e era uma marcenaria clássica. Em 2013, os filhos do fundador assumiram com uma dívida significativa e tomaram uma decisão corajosa. Reposicionaram tudo para o segmento de luxo. Mudaram o produto, mudaram a comunicação, mudaram o posicionamento. Desde então, crescem em média 10% ao ano. Entregam em todo o Brasil e são referência na Gramado Casa Show, uma das grandes mostras de móveis e decoração lá da Serra Gaúcha. E o que essas 5 marcas têm em comum? São brasileiras, produzem aqui, têm fábrica real, atendem o cliente mais exigente. E a maioria dos mercados não sabe nem o nome delas. Para quem trabalha no setor, conhecer esse ecossistema faz diferença. Seja para entender com quem compete, seja para recomendar com mais segurança, seja para aprender com quem está fazendo certo há décadas. Vamos falar de e-commerce, mais especificamente do Mercado Livre. Tem muita gente do nosso setor que olha para o Mercado Livre e pensa, isso é só para quem vende colchão, para quem vende capinha de celular, ou enfim, mas não é bem assim esse negócio. A categoria casa, móveis e decoração é uma das mais aquecidas do marketplace, e dentro dela tem subcategorias com crescimento consistente, e em alguns casos com pouca concorrência. Deixa eu te mostrar um mapa pequenininho. A subcategoria que mais concentra volume de buscas é utensílios de cozinha, copos, canecas, enfim. São produtos com apelo de presente, boa margem e, no caso de canecas, enfim, com menos de 30% dos vendedores classificados como mercado líder Platinum. Isso significa espaço para quem quer estar posicionado. A segunda grande subcategoria é cama, mesa e banho. Os jogos de lençol, 400 fios, enfim, cresceram mais de 20% em vendas ao longo de 2025. Parece longe do nosso setor, mas é uma categoria que complementa meio mix de quem já vende outros itens para casa e quer aumentar o ticket da operação. A terceira que aparece com força é jardim e ar livre. Olha só, varandas, quintais, espaços externos, o consumidor está valorizando cada vez mais esse espaço. E aí você me pergunta, Vinícius, o que tem a ver todas essas categorias de cama, mesa e banho com o nosso negócio de ferragens e acessórios para móveis? Tem tudo a ver. Puxador, corrediça, dobradiça, organizador de gaveta, pé de móvel. São produtos que vendem no Mercado Livre para 2 públicos diferentes. O marceneiro, que compra para produção, e o consumidor final que está reformando o armário da casa. Esses 2 públicos convivem na mesma plataforma. E quem souber fazer um conteúdo bem estruturado, ficha técnica, foto, participação em mercado envio, enfim,
consegue atender os dois. O ponto de atenção é esse. A plataforma valoriza reputação, não esquece disso. Quem tem a medalha Mercado Líder, converte mais, aparece mais, vende mais. Isso não acontece do dia para a noite, mas começa com o primeiro anúncio bem feito. E chegamos ao fim de mais um Unidade 360 e com a clássica dica de ouro. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o questionamento que eu fiz no vídeo passado. Falar de Instagram. É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual é o seu Instagram? Eu não tô perguntando arroba, tá? Eu tô perguntando o que é teu perfil. O que ele entrega pra quem chega lá. Porque existe uma confusão muito comum do setor. A pessoa, ela mistura 3 coisas completamente diferentes numa conta só. E isso ela faz sem perceber. E o resultado é uma conta que não é pra nada e nem pra ninguém. O primeiro é o perfil vitrine. É a típica loja online. Mostra produto, preço, promoção, lançamento. Fica todo focado nesse perfil de quem vende direto. Funciona bem, mas pra quem tem volume, quando tem oferta nova com muita frequência. Quando o produto fala por si. Já o segundo perfil é aquele perfil educativo, perfil escola, é o especialista, é quem ensina, quem explica, quem orienta, fala da tendência, da técnica, do erro comum, de como escolher. Esse perfil ele constrói autoridade ao longo do tempo e quando o seguidor precisa comprar ou contratar, já sabe para quem ir. Já o terceiro é o perfil pessoa, é o bastidor. Mostra quem tá por trás do negócio, a rotina, os valores, os erros, as conquistas, cria a identificação, ser humano com ser humano, né? Faz o seguidor torcer por você. Os 3, eles funcionam. O problema é quando você tenta ser os 3 ao mesmo tempo, sem ter definido qual é que é o principal. Aí o feed ele vira uma mistura sem direção. E o algoritmo não sabe o que fazer com você. E o seguidor também não sabe, tá? Então, antes de criar mais conteúdo, para um pouquinho e responde essa pergunta. O meu Instagram, ele é vitrine, escola ou ele é uma pessoa? Escolha um como foco. Os outros 2, eles podem e devem aparecer de vez em quando, mas como suporte e não como protagonistas. Enquanto você define isso, o conteúdo fica mais fácil de criar, mais consistente. Eu diria de usar a regra 70-20-10. Então, escolher o foco. O meu foco é 70, aí um outro conteúdo que eu acho relevante trazer, daqui a pouco um educativo ou uma vitrine, 20, e 10 apenas aquele que menos seria usado, mas que é importante aparecer também. Isso vai criar uma consistência e começa a performar de verdade. Por hoje é isso, pessoal. Se o episódio de hoje foi útil pro seu negócio ou pro seu mercado, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com alguém do setor que precisa ver o nosso conteúdo e assina o canal aí e se inscreve para não perder o próximo episódio. Até semana que vem. Abraço! Tchau!